Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 7/8. Começando mais um culto da família, né? E eu gostaria de estar deixando uma palavra para vocês, né? Meditar nessa noite, né? Se encontra-se em Provérbios 17, 6. E diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A coroa dos velhos são seus filhos. Então, aqui quando diz que a coroa dos seus velhos são os filhos, significa a respeito de educação. Qual educação que você, pai, mãe, tem dado para o seu filho? Será que você tem dado bons conselhos ou mais conselhos? Porque está escrito também na palavra que tem que ensinar o filho a qual caminho deve percorrer para quando ele ficar mais velho, ele não se desviar dele. Então, como é que começa esse entendimento? Começa quando que vocês pais, com uma bagagem, né, de vida, né, já muito longa, você tenta passar aquilo que você quer passar para o seu filho, tanto erros como acertos, para quando ele for mais velho, ele não cometer os mesmos erros do que você cometeu no passado. Para quê? Para que no futuro ele tenha um amadurecimento, né? Ele tenha um entendimento e vai passando pro filho. E do filho vai passando pro neto. E do neto vai passando pro bisneto. E assim vai sucessivamente. E aqui está dizendo muito claro que a coroa dos velhos são os filhos. Por que a coroa dos velhos são seus filhos? Porque os jovens hoje, eles têm uma mente muito mais avançada. Hoje atualmente. Então, eles conseguem absorver coisas que vocês no passado não conseguiram absorver. Então, é um ensinando o outro. E também está escrito na Bíblia também que temos que honrar pai e mãe. Em contrapartida, vocês que são pais, não tentem irar também os vossos filhos, porque também está escrito também na palavra. E depois disso, tem aqui, ó, e a glória dos filhos são seus pais. Quando diz glória, quer dizer que é orgulho. Orgulho. Você, filho, tem orgulho dos seus pais? Tem feito o ensinamento que eles têm passado para vocês? Porque aqui está dizendo muito claro, a glória dos filhos são seus pais. Por quê? Quando que você está honrando o seu pai e tua mãe, a sua glória, que no caso seria a sua inteligência passada, vivida, né? Vai fazer com que aconteça um amadurecimento. E esse amadurecimento é um amadurecimento tanto da vida quanto espiritualmente. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Ele que dá a sabedoria, Ele que dá o discernimento, Ele que dá o domínio próprio. Então, a gente tem que também depender de Deus para ter esse amadurecimento e entender qual é o conselho que teu pai e tua mãe quer passar para você. Então, muitas das vezes, a gente tampa os ouvidos, fecha os olhos e também fecha o coração também. E fecha a boca. Por quê? O nosso coração, ele é enganoso. Então, muitas das vezes, os teus pais, eles vão falar palavras para vocês, muitas das vezes ríspidas, palavras duras, que se você não tiver um discernimento, aquilo dali vai afetar o teu futuro. E vai afetar o futuro dos teus filhos. Por quê? Porque vai haver um trauma devido àquela palavra. Um exemplo, quando teu pai ou tua mãe chama você de inútil. Não dói? Dói. Mas só que aí você tem que ter um discernimento de entender. Ou você pega aquilo e guarda,
ou você pega aquilo e joga fora. Porque no futuro aquilo dali vai virar uma esponja. Então ela vai ficar te sufocando. E quando que você tiver um filho, aquele sentimento que estava lá no passado vai perpetuar por toda a descendência. É como se fosse um ciclo. Então você tem que cortar o mal pela raiz. Você tem que ter o discernimento de entender que naquele momento foi um momento de raiva, que ele não queria falar aquilo, mas só que aí depois disso você tem que ter uma sabedoria que vem de Deus, de sentar e ter um sincerão com os seus pais. Pais têm um sincerão com teus filhos e filhos têm que ter um sincerão com os pais. Chega e fala assim: pai, eu não gostei do jeito que o Senhor falou comigo, quando que o Senhor me chamou de inútil. E eu não sou inútil. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou um filho maravilhoso. E muitas das vezes os pais têm filhos maravilhosos dentro de casa e eles não sabem aproveitar aquilo. Eles só veem só o lado negativo do filho. Eles não conseguem enxergar que o filho, né, ele faz as coisas dentro de casa. Mas só que muitas das vezes o fazer do seu filho, muitas das vezes não é o que você quer. Porque cada pessoa tem um jeito diferente de lidar com cada situação. E vocês pais, tanto os filhos, têm que aprender a lidar com essas situações. Porque tem pais que querem tudo que você faça naquele momento. Mas só que vocês já pararam para respeitar o tempo do seu filho? E você que é pai, já parou para respeitar o momento do seu filho? Você já sentou com o seu filho e explicou para ele o que está acontecendo? Ou você, filho, já explicou já o que está acontecendo dentro de você para os teus pais? Porque a maior batalha que tem é dentro de casa. As maiores batalhas são dentro de casa. E o mal, né? Ele bate o palmo. Quando que tem discórdia, confusão, brigas. Onde é que está Deus, tipo, nesse âmbito familiar? Porque Deus é amor, é bondade, é sinceridade, honestidade e fidelidade. Então, onde é que está a sua comunhão como é que está a tua comunhão com Deus, tipo, em relação à tua família? E mais uma pergunta muito interessante: vocês têm ido no culto da família? Porque muitas das vezes as coisas acontecem devido a você não se fortalecer espiritualmente, não orar, não jejuar, não ler a Bíblia. Mas também tem uma outra questão: a igreja também tem participação também nesse âmbito, porque tem palavras que você não consegue entender. Então quando que você vem no culto, tem um pastor, tem um bispo, tem uma pastora, guiados por Deus, aquela palavra que você não entendeu, você começa a entender, porque vai passando a energia do altar para o átrio, e do átrio para o... E aquilo dali você leva para a tua vida, para a família. Ter essa fé. Ter a fé. Então, nessa noite, vocês têm que pensar em uma coisa: que tipo de espírito eu estou passando para o meu filho? E filho, qual tipo de espírito você está passando para os seus pais? Será que vocês têm um diálogo, têm um convívio em família, de acontecer algum problema entre família, vocês resolverem como família? Ou cada um tipo vai para um lado e guarda aquilo dali e vira uma esponjinha? Aí o mal vai bater, ó, palma para você. E agora eu te pergunto mais uma vez: onde é que está Jesus, tipo, nesse negócio todo? Jesus só está olhando assim. Então, a partir de hoje, nessa noite, eu quero que vocês tenham um discernimento de serem mais afetuosos com teus filhos e filhos terem mais afeto com teus pais, terem mais sinceridade um para com o outro. Porque o que falta nas famílias hoje, principalmente, é a sinceridade, é a conversa, diálogo. Tudo é uma conversa, tudo é diálogo, e também tudo é o modo como que você está falando. Como é que você está falando com o teu filho, como é que você está falando com os teus pais.
Então, nessa noite, é só isso que eu tenho para dizer. Palmas para Jesus.